Amados e amadas de Deus na fé, com alegria e em comunhão com toda a igreja, vivenciamos esse dia solene na vida da nossa igreja, da nossa família, na nossa caminhada espiritual. Deus nos concede a graça de celebrarmos mais um Natal. Assim como na missa solene da noite de Natal, ontem refletimos no caminho importante que é o mistério do Natal em nossa vida. Nós rezamos, refletimos acerca do caminho da luz, a qual recordar que o Cristo se encarnou, se fez homem, habitou entre nós. Ele vem para tirar de nós todo o poder das trevas, tudo aquilo que nos destrói, tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus e, consequentemente, nos afasta do caminho do céu. E hoje, quando nós ouvimos no primeiro capítulo do Evangelho de João, esta narrativa, a qual fala desde a criação, que é feita pela palavra da verdade, a palavra criadora do Pai, e que nos recorda que Ele, o Senhor da vida, aquele que se encarnou por amor a nós, é esta palavra criadora, porque existe desde sempre na intimidade do coração do Pai. A nossa vida precisa ser pautada por esta verdade. Por isso, celebrar o Natal, embora tenha toda esta magia, beleza e encanto, que enche os nossos olhos quando olhamos para a significativa imagem do menino Deus, que nos lembra, Deus se fez homem, Deus se encarnou, Deus se fez criança, para que nós não tivéssemos, diante das nossas fragilidades, o medo do serviço e da pequenez. Mas embora tudo isso inebrie o nosso olhar, celebrar o Natal é um olhar além. Celebrar o Natal é compreender que diante do mistério que nós celebramos, como também diante daquilo que rezamos no Advento, uma caminhada contínua de preparação para a vinda do Senhor, nós fazemos esta memória para também lembrar ao nosso coração que o Deus que nasceu, morreu, ressuscitou por amor a nós, junto do Pai, é nosso fiel intercessor, mas Ele voltará. Por isso, o Natal deve nos transformar em vista do céu, a qual o anúncio do Cristo Jesus de tal maneira deixou claro ao nosso coração: o reino está próximo. E de tão próximo que o reino está de nós, e nós vamos compreendendo com a igreja, diante do anúncio da palavra, mais tarde a igreja compreende que este reino a qual Jesus anunciava, que Jesus dizia que estava tão próximo, parte dele mesmo, como um grande convite para que o nosso coração esteja em sintonia ao coração do Pai, para verdadeiramente buscarmos alcançar o céu, buscarmos alcançar o reino. Então, a nossa vida precisa estar pautada na palavra. E é na palavra da vida, na palavra da verdade, diante de tantos sussurros, de tantas palavras, e até mesmo, por que não, diante das inverdades do mundo e das nossas próprias, nós possamos compreender o Deus que se encarna num profundo gesto de amor para com a sua criação, num gesto profundo de amor a cada um de nós. Ele se doa, embora frágil somos nós, mas se doa para nos engrandecer, para nos devolver a dignidade do céu que nós perdemos por causa do pecado. Por isso o Natal não pode se restringir à noite santa do Natal, ao dia do Natal, ou até mesmo o tempo litúrgico, que agora nós vamos vivenciar até o início de janeiro. O tempo do Natal, que vai nos marcar nessa caminhada da presença do Senhor, precisa ser expandido para a gente compreender do Deus que se encarnou, o Deus que nasce, Ele renasce a cada dia. Por isso sair das trevas, para lembrar que Ele, esta luz que nos visita, esta luz que faz brilhar o seu clarão em meio às nossas trevas, as trevas do nosso pecado, para que ela não nos domine, é para justamente, caminhando por esta luz que nos guia e aponta o céu, caminharmos para o Pai. Por isso, irmãos e irmãs, nós vemos resplandecer a graça do nosso Deus. Recordo que no último domingo, eu falava justamente na conclusão do tempo do Advento, do quanto que às vezes a gente vive de maneira mágica todo este tempo do Natal. Nos tornamos mais solidários, mais dóceis, nos tornamos mais fraternos, e isso logo se perde. Se perde porque não é solidificado no nosso coração.
Se perde porque, embora fazemos a memória do nascimento de Jesus, maravilhados ficamos ao contemplar o menino Deus, ao contemplar o presépio, o nosso coração não se abre para ele também renascer. E uma das formas que nós temos para que o Cristo renasça em nós é acolhê-lo como esta palavra da verdade. E não é a nossa verdade, não é a verdade do mundo. Nós muitas vezes vivemos na prepotência, na arrogância de querer impor as nossas verdades. As nossas verdades são vazias, as nossas verdades são relativas, porque elas partem do pressuposto do nosso interesse. As nossas verdades não edificam, porque muitas vezes ela vai contra a verdade do outro, mas principalmente, na maioria das vezes, contra a verdade de Deus, contra a verdade que é o próprio Deus. Por isso que São João, diante deste bonito testemunho, deste grande clarão que dissipa o caminho das trevas, e nada pode dominar aquele que é do Senhor, nada pode destruir aquilo que está no coração de Deus, nós precisamos viver por esta mesma luz. Nossas casas se iluminam nesses dias, mas o nosso coração também precisa se iluminar. A nossa vida também precisa se iluminar, para que a gente não se contente diante dos prazeres, diante das ilusões desta vida, de fazer com que tudo seja a nossa verdade. E interessa-nos simplesmente quando a nossa verdade é imposta e vale para todos. Mas que a gente compreenda a verdade maior que vem de Deus e que precisa ser a nossa, é a verdade do amor. Afinal, o Deus que se encarna por amor. E aí nós podemos nos perguntar, pulo lá para o finalzinho do Evangelho, no último versículo, versículo 18, quando João, ele falando até mesmo do anúncio e testemunho de João Batista, quando ele vai recordar o próprio Moisés que nos dá a lei, ele vai nos dizer que nada é maior do que aquele a qual é a palavra da verdade. E ele termina assim dizendo no versículo 18, a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu conhecer. A Deus ninguém viu. Jesus, em diversos momentos, vai deixar isso muito claro quando ele enfatiza: ninguém viu o Pai, senão o Filho, ou aquele a qual o Filho quiser revelar. E muitas vezes ele fala também dele: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mas nós, meus irmãos e minhas irmãs, e São João nos dá esta recordação, o Cristo, na sua intimidade ao coração do Pai, ele nos dá a conhecer a graça de Deus, ele nos dá a possibilidade de ver a Deus. E em diversas maneiras nós podemos vê-lo todos os dias. Não há graça maior do que olhar a vida, olhar a beleza do mundo a partir de Deus. Podemos enxergar Deus. Podemos na liturgia enxergar Deus, porque Cristo assim nos possibilita. Mas quando nos é dito, a Deus ninguém jamais viu, nós temos que nos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, de cada viseira, de cada trave que colocamos diante dos nossos olhos, que mesmo aonde o Cristo revela a face do Pai, nós não conseguimos enxergar. E para enxergar a Deus diante dessa realidade mais sublime do amor, um amor, caridade, doação, um amor que se faz entrega, nós também podemos nos perguntar, até onde vai o gesto do amor? Deus, ele vai ao extremo. Primeiro, o extremo de enviar o seu Filho para que, se encarnando, pudesse experimentar a nossa humanidade, exceto no pecado, para que nós pudéssemos experimentar a divindade de Deus. Depois, no seu extremo amor, Deus é capaz, daquele que ele doou, doar também a vida do Cristo, ao morrer na cruz. Ao doar a sua vida, se permitir ser chagado, transfigurado, morto, ele dá a cada um de nós, neste grande amor do Pai, um amor que nos vai transformando dia após dia. E por isso ele ressuscitado é o amor que vence todas as coisas, é o amor que vence as trevas, a escuridão, é o amor que vence a morte. E se Deus é capaz de ir a tão sublimes gestos, até onde cada um de nós somos capazes de irmos para ver a Deus? Até onde, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração nos impulsiona, nos impele a ir para ver a Deus? Às vezes a nossa fé acaba sendo uma relação vazia, porque no imediatismo nós queremos ver a imagem de um Deus que realiza aquilo da minha necessidade.
cura, prosperidade, e diante de milagres a qual os olhos podem ver. E a nossa fé se esvazia quando queremos ver a Deus apenas pelos milagres, nós ficamos com as visões, as imagens distorcidas deste Deus. Mas quando queremos nos encontrar com este Deus, cuja palavra anuncia, cujo próprio Cristo nos apresenta e nos faz conhecer, verdadeiramente nós vamos caminhando pautados por esta palavra, porque só na verdade, só pela palavra da verdade, só no amor e pelo amor é que poderemos ver a Deus. Então, até onde nós podemos ir? É preciso deixar as mentiras, é preciso deixar as inverdades, é preciso deixar as malícias, os pecados, é preciso deixar toda situação de morte para ver que a vida resplandece, do menino que encarna e nasce ao Cristo que ressuscita e nos apresenta o céu. É preciso ir além, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso ter a coragem e sensibilidade de caminhar sempre com Ele e, guiados por Ele, vermos a face de Deus. Embora aqui o limite da nossa condição humana não nos permite enxergar plenamente a face de Deus Pai, queremos caminhar para o céu, para um dia se cumpra em nosso favor a promessa do Cristo de que Ele voltará. Celebramos o Natal nessa expectativa. Ele veio e voltará. E por isso, com Ele, poderemos ver Deus face a face, enxergá-lo como Ele é e diante do amor que Ele nos levou a experimentar e que nos concedeu a cada dia. Como o próprio São João nos lembra em sua carta, onde Deus é amor, nós estaremos preenchidos desta graça, a qual os olhos veem, o coração pode sentir e todo o nosso ser pode contemplar. Um Deus que muito nos ama, um Deus que se fez pequeno e nos ensina também a sermos pequenos em vista do céu. Que a nossa palavra, o nosso testemunho esteja nele, pautados na palavra da verdade, e que nada nos impeça, diante da graça revelada, podermos já aqui, nos esforçando a cada dia, ver a Deus, e que vendo ao Senhor, o anunciemos, revelemos também aos irmãos e irmãs. Que seja um tempo novo, meu irmão e minha irmã, para cada um de nós. Que seja um tempo verdadeiramente da verdade, tempo de sermos novas criaturas no Cristo Jesus, para que aquele que renasceu por amor a nós, e a cada momento quer renascer, nos ensinando no caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho da retidão, daquilo que é bom. Tudo Ele nos ensina em vista do céu. Um bom Natal a você, a sua família, e que este tempo, que agora vai se estender até janeiro, possa nos ajudar a celebrar do mistério da encarnação, o mistério do amor do nosso Deus. E olha que bonito que a igreja nos propõe. Celebramos esse dia com tanto júbilo pela grandiosidade desta solenidade da festa do Natal. Mas assim como a Páscoa, nós temos a graça, o privilégio de podermos celebrar este dia tão solene e especial por 8 dias. Então nós vamos vivendo a oitava do Natal. E nesta oitava, celebrando o dia do Natal do Senhor, vamos repercutir aquilo que nós vivemos neste dia, que fez o nosso coração arder no amor de Deus, nos levou ao desejo de sermos melhores. E não deixemos morrer neste dia, diante dos sonhos e projetos e desejos, aquilo que a graça operou em nós. Mas vamos fazê-la viva e eficaz em favor de nós e em favor uns dos outros. Assim seja.